Cultura FM apresenta Nas Cordas do Choro. Produção e apresentação, Paulo Córdova. É isso aí, amigo ouvinte da Rádio Cultura FM 100,9, a rádio que toca Brasília. A partir de agora, aperte o cinto, se aconchegue na poltrona, chama a patroa, chama o patrão, chama a galera toda, chama a família, porque começa agora o programa mais esperado da semana, Nas Cordas do Choro. Nas Cordas do Choro, todo domingo às 11 horas aqui pela Rádio Cultura FM 100,9, com reprise quinta-feira às 20 e sábado às 9 horas da manhã. É isso mesmo. E hoje um programa muito especial em homenagem a ela, a pioneira, a grande heroína brasileira, na minha opinião, ela, Chiquinha Gonzaga. E para começar a falar sobre os feitos dela, tem a primeira marchinha de carnaval do Brasil. Será que vocês conhecem? Eu sou da lira, não posso negar. Rosa de ouro é quem vai ganhar. Maravilha, gente. Hoje, grande homenagem a ela, maestrina Chiquinha Gonzaga. Francisca Edviges Neves Gonzaga nasceu no Rio de Janeiro em 17 de outubro de 1847. Da união de José Basileu Neves Gonzaga, militar de ilustre linhagem no Império, com a forra, uma escrava alforriada, Rosa. A menina cresceu e se educou num período de grandes transformações na vida da cidade. Além de escrever, ler e fazer cálculos, estudar o catecismo e outras prendas femininas, a jovem Sinhazinha aprendeu a tocar piano. Educada para ser dama de salão, aos 16 anos, Chiquinha se casou com o promissor empresário Jacinto Ribeiro do Amaral, escolhido por seu pai. Continuou dedicando atenção ao piano, para desespero do marido, que não gostava de música e encarava o instrumento como seu rival. Inquieta e determinada, Chiquinha se rebelou e decidiu abandonar o casamento ao se apaixonar pelo engenheiro João Batista de Carvalho, com quem passou a viver. Com 18 anos de idade, já a senhora Francisca Edviges Gonzaga do Amaral, o escândalo resultou em ação judicial de divórcio perpétuo movida pelo marido no tribunal eclesiástico por abandono do lar e adultério. A Chiquinha Gonzaga, que emerge no cenário musical do Rio de Janeiro em 1877, ou seja, aos 30 anos, após desilusão amorosa, maldição familiar, condenações morais e desgostos pessoais, é uma mulher que precisa sobreviver do saber fazer: tocar piano. Ninguém a usara tanto. Praticar música ao piano ou até mesmo compor e publicar não era incomum às senhoras de então, mas sempre mantendo respeito ao espaço feminino por excelência da vida privada. A profissionalização da mulher como músico, e ainda mais naquele tipo de música de dança para o consumo nos salões, era de fato inédito na sociedade da época. A atividade exigia talento, determinação e coragem, qualidades que não faltavam a Chiquinha. A sua estreia como compositora se deu com a polca Atraente, cujo sucesso foi mais um fardo para sua reputação. E para começar o programa de hoje, a gente vem com Carlos Poiares interpretando esse grande sucesso de Chiquinha Gonzaga, Atraente. Você está ouvindo Nas Cordas do Choro.
sou o bandolinista Vitor Angeléias e também estou ligadaço nas cordas do choro. Meu nome é Augusto César Rodrigues de Almeida. Eu tenho 25 anos e toco percussão. Olha, o chorinho pra mim representa o meu coração, né? Que eu nasci no chorinho, né? Desde os 9 anos de idade que eu toco, conversei com meu pai, fui crescendo no chorinho e a minha vida é o choro.
É isso aí, amigo ouvinte da Rádio Cultura FM 100,9, a rádio que toca Brasília. Você está ligadaço no melhor do chorinho de Brasília, do Brasil e do mundo. Com certeza de todo o universo e também de toda a galáxia. É isso aí, nas cordas do choro, todo domingo às 11 horas pela Rádio Cultura, com reprise quinta-feira às 20 e sábado às 9 horas da manhã. Sempre comigo, Paulo Córdova, este chorão que vos fala aqui na produção e apresentação do programa Nas Cordas do Choro. A gente ouviu Leandro Braga com Plangente, claro, música de Chiquinha Gonzaga. Anterior foi Choro pra 5 com É Nessa Que Eu Vou. E para começar o bloco foi Carlos Poiares com A Polca Atraente, também de Chiquinha Gonzaga. E como eu falei mais cedo, seu primeiro grande sucesso. Hoje, nosso programa especial em homenagem à maestrina, pioneira e grande heroína brasileira, Chiquinha Gonzaga. Bem, então, o sucesso de Atraente acabou sendo mais um fardo para a sua reputação. Afinal de contas, ela já havia passado por desilusões amorosas, condenações morais, desgosto pessoal, maldição familiar, enfim, ela não tinha mais a guarda dos filhos. E assim, mantinha-se como professor em casas particulares e pianista no conjunto do flautista Joaquim Calado. Passou a aperfeiçoar sua técnica com o pianista português Arthur Napoleão, também seu editor, e a tentar escrever partituras para o teatro musicado. Em janeiro de 1885, Chiquinha Gonzaga estreou no teatro com a opereta A Corte na Roça, representada no Teatro Príncipe Imperial, ocasião em que a imprensa se embaraçou ao tratá-la. Não existia feminino para a palavra maestro. Ao longo de sua carreira de maestrina, Chiquinha Gonzaga musicou centenas de peças de teatro nos gêneros mais variados. Em 1889, regeu no Imperial Teatro São Pedro de Alcântara um original concerto de violões promovendo este instrumento ainda estigmatizado. Era a mesma audácia que movia a militante política, participante de todas as grandes causas sociais do seu tempo, denunciando assim o preconceito e o atraso social. A abolicionista fervorosa passou a vender partituras de porta em porta a fim de angariar fundos para a Confederação Libertadora e, com o dinheiro da venda de suas músicas, comprou a alforria de José Flauta, um escravo músico. E assim, na virada do século XIX para o século XX, Chiquinha Gonzaga criou a Marchinha Carnavalesca, compondo a música que a tornaria muito popular. Ó, abre alas, obtendo com isso um reconhecimento eterno, pois o carnaval jamais a esqueceu. Aos 52 anos de idade, já consagrada, Chiquinha conheceu aquele que iria se tornar seu companheiro até o final da vida, o jovem português de 16 anos, João Batista Fernandes Lage, mais tarde João Batista Gonzaga. A gente deixa de conversa e segue com Leandro Braga e sua interpretação para Corta Jaca, o gaúcho, clássico de Chiquinha Gonzaga. Cavaquinho, tô com 25 anos de idade. O choro pra mim foi uma coisa muito importante na minha vida, porque foi um dos primeiros contatos que eu tive com o cavaquinho, assim.
chamo Gabriel de Campos Carneiro, Gabriel Carneiro, vulgo Pardal, tenho 25 anos e toco pandeiro. O choro pra mim é um lugar de encontro, é um lugar onde eu me encontrei minhas afinidades e mais do que isso é parte da minha vida. Eu leio sobre choro, eu ouço choro, eu acordo pensando em choro, às vezes de manhã eu acordo e tenho um choro na cabeça e aquele choro meio que conduz meu dia. Nelson Luiz Ferreira Serra, meu nome é artístico Nelsinho Serra. Eu tenho 25 anos, toco cavaquinho 4 cordas e cavaquinho 5 cordas. O que o chorinho representa para você? Posso dizer que é a minha vida, é a minha fonte de renda, é a minha paixão, é meu lazer.
É isso aí, amigo ouvinte da Rádio Cultura FM 100,9, a rádio que toca Brasília. Voltei! É isso mesmo, eu, Paulo Córdova, aqui no comando, na produção e apresentação do programa Nas Cordas do Choro. Todo domingo, às 11 horas, com reprise quinta-feira às 20 e sábado, às 9 horas da manhã. Nas Cordas do Choro, o melhor do chorinho de hoje, de ontem, de amanhã. É o choro contemporâneo, são os clássicos, os choros tradicionais. É isso aí, é o choro vivo. E a gente ouviu Clara Sverne com Tuan, música de Chiquinha Gonzaga. Anterior foi Nilce Carvalho com Na Glória, de Raul de Barros. E para começar o bloco foi Leandro Braga com Corta Jaca, também de Chiquinha Gonzaga. Programa que hoje é em homenagem, claro, a ela, Chiquinha Gonzaga, maestrina brasileira de primeira grandeza, uma precursora na luta das liberdades e garantias das mulheres e de todas as pessoas, uma abolicionista. E o programa de hoje em homenagem à maestrina Chiquinha Gonzaga. E mais uma vez, Chiquinha Gonzaga tem o nome envolvido em escândalo. Desta vez foi político, quando seu tango Corta Jaca foi executado no Palácio do Catete, em 1914. Como autora de músicas de sucesso, sobretudo pela divulgação nos palcos populares do teatro musicado, Chiquinha sofreu exploração abusiva do seu trabalho, o que fez com que tomasse a iniciativa de fundar, em 1917, a primeira sociedade protetora e arrecadadora dos direitos autorais do país, a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, SBAT. Chiquinha Gonzaga teve seu trabalho reconhecido em vida, sendo festejada pelo público e pela crítica. Personalidade exuberante, ela foi dos compositores brasileiros, sem dúvida, a que trabalhou com maior intensidade a transição entre a música estrangeira e a nacional. Com isso, abriu o caminho e ajudou a definir os rumos da música propriamente brasileira, que se consolidaria nas primeiras décadas do século XX. Atravessou sua velhice ao lado de João, a quem a posteridade agradece a preservação do acervo da compositora. Chiquinha Gonzaga faleceu no Rio de Janeiro em 28 de fevereiro de 1935, aos 87 anos de idade. Essa biografia é feita por Edinha Diniz, em 2011, autora do livro Chiquinha Gonzaga, uma história de vida. E a gente deixa de conversa e segue com Trio Brasília Brasil com a música Abre Alas, grande sucesso, a primeira marchinha de carnaval do Brasil que eternizou Chiquinha Gonzaga em nossos corações. Vamos nessa! Eu sou Tanise Silva, flautista de Brasília, e eu também tô ligadaça nas cordas do choro.
Francisca Eduíges Neves Gonzaga, Chiquinha Gonzaga. Nascida na antiga Rua do Príncipe, hoje Senador Pompeu, no Rio de Janeiro, em 17 de outubro de 1848. Chiquinha era filha do marechal de campo José Basileu de Neves Gonzaga. Foi aluna de piano do mestre Lobo, grande amigo da família. Chiquinha foi a primeira compositora e musicista profissional brasileira. Chiquinha foi a que fez a primeira marcha para um carnaval brasileiro, o Abre Alas, em 1889. Chiquinha compôs sua primeira peça para teatro de revista, uma opereta de costume de nome A Corte na Roça, estreada 17 de janeiro de 1885 no Teatro Príncipe Imperial, depois Teatro São José, hoje Cinema São José, no Rio de Janeiro. O autor da peça se chamava Luiz Peixoto. Em Portugal, ela compôs também para a peça de teatro, Para a Bota do Diabo, ópera cômica apresentada em dezembro de 1909. Sua partitura de maior sucesso para o teatro de revista foi para a peça de Luiz Peixoto e Carlos Bittencourt, chamada Forrobodó, que estreou em 11 de junho de 1912 no Teatro São José do Rio de Janeiro. A música dessa peça é o Machixe Não Me Toques, que ficou conhecido pelo nome da peça, Forrobodó. Segundo a sua biógrafa Marisa Lira, Chiquinha Gonzaga compôs mais de 2.000 músicas. Em 1877, Chiquinha compôs o Machixe Atraente durante uma festa na casa do maestro, pistonista e organista Henrique Alves de Mesquita, que era um dos melhores e mais competentes músicos da época. Chiquinha Gonzaga faleceu em 28 de fevereiro de 1935, com 88 anos de idade. Yuri Zurvanov, 33 anos, trompa, choro, simplesmente o estilo que me proporcionou desenvolver na trompa, entendeu? E ele me abriu as portas para o mundo, eu aprendendo com choro, desenvolvendo instrumento e corri o mundo aí com ele. Muito bem, amigo ouvinte da Rádio Cultura FM 100,9, a rádio que toca Brasília. Você está curtindo Nas Cordas do Choro, o melhor do chorinho de Brasília, do Brasil e do mundo, de todo o universo e com certeza de toda a galáxia. Todo domingo às 11 horas aqui na Rádio Cultura FM, com reprise quinta-feira às 20 e sábado às 9 horas da manhã. Comigo, é claro, Paulo Córdova, este chorão que vos fala na produção e apresentação do programa. Porém, o programa acaba aqui na rádio, mas continua lá na internet. É isso aí. Se liga, fica antenado, que é facebook.com/Nas Cordas do Choro. Se você quer ficar ligadaço no que tá rolando no chorinho de Brasília, do Brasil e do mundo, vai lá, passa a seguir Nas Cordas do Choro, que tá sempre atualizado ali. Ou nosso novo Instagram, @Nas Cordas do Choro. Também tem o nosso podcast,
que é SoundCloud /Nas Cordas do Choro, e o nosso canal no YouTube, que eu tô publicando lá. Às vezes dá uns problemas aí com direitos, mas eu vou lá, corto os pedaços das músicas e deixo lá pra gente ouvir pelo menos a história legal e um pedaço das músicas dos grandes mestres, das grandes interpretações, beleza? Maravilha! Hoje especial sobre a grande maestrina, a pioneira, a heroína brasileira Chiquinha Gonzaga. E para encerrar o programa de hoje sobre Chiquinha Gonzaga, podemos dizer com toda certeza que a compositora e maestrina carioca Chiquinha Gonzaga, que viveu entre 1847 e 1935, destacou-se com seu pioneirismo na história da cultura brasileira e na luta pelas liberdades no Brasil. A coragem com que enfrentou a opressora sociedade de sua época e criou uma profissão inédita para a mulher causou escândalo em seu tempo. Atuando no rico ambiente musical do Rio de Janeiro, no segundo reinado, no qual imperavam polcas, tangos e valsas, Chiquinha Gonzaga não hesitou em incorporar ao seu piano toda a diversidade que encontrou, sem preconceitos. E assim, terminou por produzir uma obra fundamental para a formação da música brasileira. Se você quiser saber um pouco mais sobre a obra da grande maestrina Chiquinha Gonzaga, vai lá no site dela, chiquinhagonzaga.com. Foi aqui que eu tirei essa biografia e recomendo a todo mundo estudar e saber um pouco mais sobre esses heróis, maestros, grandes músicos fantásticos brasileiros, cada vez mais estudar e pesquisar a música brasileira. A gente deixa de conversa e segue com a música Água de Vintém, do disco Chorando Calado, na interpretação do grande mestre Reco do Bandolim. Vamos nessa! Pessoal, quem tá falando aqui é Fernando César, 7 cordas daqui da cidade, e eu tô ligadaço nas cordas do choro.
Rogerinho, 39 anos, pandeirista. Bom, o choro para mim realmente foi uma descoberta maravilhosa, onde eu pude aprofundar no conhecimento sobre a música brasileira. Ele que é um gênero formador de vários estilos musicais brasileiros, é indispensável. Eu não consigo mais viver sem estar tocando numa roda de choro com a rapaziada, e realmente o choro hoje em dia faz parte da minha identidade, da minha vida. Muito bem, amigo ouvinte da Rádio Cultura FM 100,9, a rádio que toca Brasília. Você curtiu? Ah, não fica triste não, é verdade, passa muito rápido, né? Uma hora é rapidinho. Você curtiu o melhor do chorinho de Brasília, do Brasil, do mundo, de todo o universo, de toda a galáxia, com certeza. É isso aí, Nas Cordas do Choro, todo domingo às 11 horas pela Rádio Cultura, com reprise quinta-feira às 20, sábado às 9 horas da manhã. Mas também tem o nosso podcast que você pode curtir sempre os 3 últimos programas completos lá no soundcloud.com/Nas Cordas do Choro. É isso mesmo, vamos curtir e compartilhar as nossas redes para fortalecer cada vez mais o choro, a música instrumental brasileira por excelência. Hoje o programa totalmente dedicado à maestrina Chiquinha Gonzaga. E a gente ouviu Clara Sverne com a música Camila. Anterior foi Daniela Spillman com Chorando Baixinho. Para começar o bloco foi Reco do Bandolim com a música Água de Vintém, do disco Chorando Calado. Quero deixar um abraço especial para a galera da Harmonia Instrumentos Musicais na 310 Norte, Bloco B, Subsolo.
Um abração no Marcão, no Luquinha e na Joana. Ou nessa época de pandemia, vai lá no harmoniaweb.com.br. Abraço também especial para o meu amigo Dorgival Vilarim, o Dorjão, o luthier dos Chorões na 311 Norte no Bloco C, no subsolo. Também recomendo demais. Fera! Vou ficando por aqui, deixando um abraço especial para as minhas tartaruguinhas, Helena, Sofia, Bia e Luana, para minha companheira Kalina, que eu amo demais, para o meu irmão Rogerinho do Pandeiro, a tia Grazi, a Dudinha e a Alice do Dindão, ao meu pai, o seu Rogerão, e a dona Henriqueta, minha mama, um beijo no coração. Se liga nas nossas redes sociais, facebook.com/Nas Cordas do Choro, Instagram, @Nas Cordas do Choro, lá no nosso canal do YouTube, que também é Nas Cordas do Choro, e o nosso podcast, que você pode curtir sempre os 3 últimos programas, é soundcloud.com/Nas Cordas do Choro. Até semana que vem, um beijão, tchau, tchau! Oi, gente, eu sou a Bia e também tô ligadaça nas cordas do choro. Cultura FM apresentou Nas Cordas do Choro. Produção e apresentação, Paulo Córdova.